Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina que são de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título O Cordeiro no Meio do Trono. Neste tema será estudado no capítulo 5 do livro do Apocalipse a apresentação de Cristo neste santuário, o significado de sua obra mediadora por nós diante de Deus e o alcance de seus méritos conquistados na cruz diante dos seres celestiais. O livro selado. Na lição anterior foi estudado no capítulo 4 do livro do Apocalipse que há no céu um santuário onde está instalado o trono de Deus, rodeado por um número incontável de seres celestiais, e que a partir dali, aquele que é, que era e que há de vir, tudo ordena ou permite segundo a sua vontade. Hoje iremos conhecer mais detalhes sobre este santuário e quem está ministrando diante do trono do Altíssimo. E acostume-se a isso. O Apocalipse é uma revelação. A cada capítulo que segue, há sempre algo novo, uma nova informação ou detalhe que complementa o que já foi visto, formando um elo profético que apenas uma mente divina poderia ter concebido. O capítulo 5 é uma continuação do assunto do capítulo 4. Como já foi mencionado na lição passada, o Apocalipse irá centrar o conflito revelado em suas páginas nas ações e intervenções divinas na história do nosso mundo, revelado por meio deste santuário. A propósito, veja como tem início este capítulo. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi, também, um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Este capítulo, de uma maneira majestosa, retoma o assunto do primeiro verso do capítulo 1 do Apocalipse, a entrega da revelação de Jesus Cristo. Esta retomada é importante, pois a partir daqui, o apóstolo João irá repetir sistematicamente os eventos profetizados, ampliando o quadro profético, semelhante ao livro de Daniel, que inicia no capítulo 2 com o sonho da estátua simbólica de quantos reinos existiriam até a chegada do reino de Deus e segue repetindo esta profecia nos capítulos 7, 8, 9, 11 e 12. Este raciocínio se baseia num conceito bíblico definido como repetição que se amplia, onde as profecias seguintes somam-se à primeira com detalhes não apresentados no início. Mas para não antecipar os assuntos, vamos nos deter na visão. Na mão direita daquele que está sentado no trono foi visto um livro em forma de rolo, escrito e selado com 7 selos. Surge em cena um anjo forte que pergunta: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Em resposta, entre os participantes da visão, se concluiu que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E qual era a condição necessária para aquele que iria tomar o livro da mão direita de Deus? Ser achado digno. Aqui cai por terra qualquer expectativa meramente humana que impõe que aquele que tem força e poder pode todas as coisas. Nem mesmo um anjo forte seria capaz de tomar o livro. Não, com Deus as coisas são diferentes. Somente aquele que é digno aos seus olhos pode todas as coisas. Isso, para o espectador da visão, João, foi algo desesperador, sem solução. E imediatamente chorou copiosamente, pois entendeu que o conteúdo daquele livro era importante. O que nos faz pensar que o Apocalipse não foi escrito sem lágrimas, e tampouco, sem lágrimas, não será compreendido. No caso de o livro ser selado com 7 selos, isso indica a importância de seu conteúdo
e autoria. O que nele está escrito é pleno, irretocável, assim como é perfeito tudo o que Deus faz. O fato de mencionar ser selado anuncia a sua revelação, semelhante às profecias do livro de Daniel, que foram seladas, pois haveria um momento certo para se tornarem conhecidas. Em meio aos prantos do apóstolo, por não haver quem pudesse tomar o livro, veja quem se manifestou a João, revelando aquele que poderia quebrar os selos e abrir o livro. Então, um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Ninguém melhor para apresentar aquele que é digno do que um daqueles que são o fruto do penoso trabalho de sua alma. Sim, um dos anciãos redimidos revelou a João que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, era o único digno de tomar o livro. E por que motivo? Ele venceu. Mas agora, onde podemos identificar este vencedor referido pelo ancião? Note que, em resposta, o vencedor foi chamado de leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Isso indica que o vencedor teria origem real, pois o leão sempre foi um símbolo da realeza, e pertencer à raiz de Davi aponta para a descendência deste rei de Israel. Portanto, o vencedor, o único achado digno de abrir o livro, é aquele que foi anunciado pelo profeta Miqueias, cuja descendência era entre os milhares de Judá, nascido em Belém para reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O cordeiro que foi morto. Com estas informações em mente, além de ser da descendência da realeza de Judá, vejamos o que mais foi revelado sobre aquele que foi achado digno de abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora João contemplou no meio do trono uma figura cheia de símbolos, que para ele era inconfundível. Porém, os detalhes apresentados necessitam ser esclarecidos. Ele viu em pé um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele observou que ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Este cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Vamos então à interpretação dos símbolos. Na Bíblia, o cordeiro é um símbolo de Jesus. No início do seu ministério, Jesus foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, o cordeiro na visão é Jesus. A descrição que o cordeiro parecia ter sido morto indica a sua vitória na cruz por meio de sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, as marcas da crucifixão em suas mãos e no seu lado continuaram em seu corpo, sinais estes que apontam que foi morto, mas ele vive. Ao mencionar que o cordeiro tinha 7 chifres, João contempla o motivo por que ele veio à Terra: reconquistar o reino de Deus para os homens. Na lição de número 2, aprendemos que os chifres simbolizam reis ou reinos. Em sua entrevista com Pilatos, Jesus afirmou ao governador que o seu reino não era deste mundo. Os 7 chifres vistos no cordeiro simbolizam que o seu reino, assim que for estabelecido, irá durar para sempre. Neste caso, mais uma vez o número 7 foi utilizado para indicar a perfeição e eternidade daquilo que Deus faz pelos seus filhos. Note que o cordeiro visto tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Na lição passada, vimos que as 7 tochas diante do trono, ou 7 Espíritos, são um símbolo da pessoa do Espírito Santo, o Consolador. Compreendemos também que os muitos olhos vistos nos seres viventes junto ao trono eram símbolos do amor, da atenção, da dedicação e da caridade. Logo, o reino que Jesus irá estabelecer terá a plenitude do Espírito Santo em todos os sentidos, assim como o amor de Deus o Pai, aquele que, segundo o apóstolo João, habitará conosco, e a manifestação de sua glória será tal que na cidade de Deus não será necessário a luz do sol ou da lua para a claridade, pois a glória do Altíssimo a iluminará.
Mas qual é a qualidade de Jesus ao ser apresentado como um cordeiro que foi morto neste santuário? A resposta é simples. Jesus, além de ser o nosso advogado e juiz, ele também é o nosso sumo sacerdote diante do Pai, como afirma o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Portanto, neste santuário, aqueles que confiam na mediação de Cristo serão beneficiados pelos seus méritos como advogado, juiz e sumo sacerdote diante do Pai e de toda a hóstia angelical. As 3 aclamações ao Cordeiro. Agora que já sabemos quem é o Cordeiro visto na visão, será importante compreender a que momento este capítulo se refere, pois em relação ao capítulo 4 foram manifestas 3 aclamações de júbilo distintas a ele. Veja a primeira. E, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A partir daqui, observe com atenção que quando o Cordeiro pega o livro da mão direita daquele que está assentado sobre o trono, unicamente os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantam um novo cântico. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo. Esta é a primeira celebração no Apocalipse em que os seres celestiais proclamam como restabelecida de forma definitiva a união do céu com a terra, representando o céu, os 4 seres viventes, e representando a terra, os 24 anciãos, comprados de toda a tribo, língua, povo e nação. O canto que celebram foi chamado de novo, pois por meio da vitória de Cristo, todo aquele que nele crê passa a viver uma nova vida segundo a vontade de Deus e a pertencer ao seu reino. Agora, com muita atenção, veja a segunda aclamação. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Observe que na segunda aclamação se unem aos 4 seres viventes e aos 24 anciãos uma voz de muitos anjos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, reconhecendo ser Jesus digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e todas as honras do reino. Tal celebração mais uma vez confirma, por meio de um incontável número de anjos, que foi restabelecida a união do céu com a terra, por meio do Cordeiro como o seu governante. A propósito, Jesus, após a sua ressurreição, afirmou aos seus discípulos: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, a primeira e a segunda aclamação ao Cordeiro tiveram lugar no céu, logo após Jesus ressuscitar e ir ter com seu Pai. Veja agora, com atenção redobrada, a terceira aclamação. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Observe que esta terceira celebração não aconteceu em nenhum momento no passado e, diferente das outras, está no futuro. Você pode me perguntar: professor, como você sabe que ela está no futuro? Qual é a evidência encontrada no texto para esta conclusão?
A resposta é muito simples. Na lição passada foi mencionado que, em um mundo em pecado como o nosso, a adoração a Deus não acontece espontaneamente. Veja que o verso 13 inicia afirmando que esta celebração será feita por toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sob o mar, e tudo o que neles há, está a dizer: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Aqueles que tiveram a oportunidade de confiar em Cristo como seu Salvador pessoal e não o aceitaram, nunca irão fazer parte de uma celebração como esta, pois Deus não aceita nenhum tipo de adoração ao seu nome que não seja feita com amor e de livre vontade. Portanto, somente no dia em que Cristo vier pela segunda vez a esta terra para buscar os remidos pelo seu sangue, é que toda criatura, que são os salvos de todas as nações, irão a uma só voz dizer: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Ou então, como revelou o profeta Daniel: ao Filho do Homem será dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Conclusão. Hoje você aprendeu através do capítulo 5 do livro do Apocalipse que há uma grande festa à espera daqueles que serão salvos por Jesus. Todo o céu aguarda expectante este dia chegar. Ao apóstolo João foi permitido ter um vislumbre do que será esta calorosa recepção onde milhares de milhares e milhões de seres celestiais irão receber no céu, da terra, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. E neste dia irão clamar com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Portanto, há um lugar reservado por Cristo nesta grande celebração, preparado para você. Ele morreu em uma cruz porque ele não quer ver você fora desta festa. Por isso, aceite hoje a salvação que ele te oferece. Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos hoje o capítulo 5 do livro do Apocalipse, com a apresentação de Jesus neste santuário como o nosso sumo sacerdote. Uma cena vista também no capítulo 7 do livro de Daniel, trazendo para a nossa realidade quão próximo está programada uma festa no céu para receber os salvos de todas as épocas. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, escreva nos comentários. Será um prazer poder ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição, retomaremos ao livro de Daniel no capítulo 8, onde iremos conhecer um pouco mais sobre o conceito profético de repetição que se amplia e como Deus torna conhecido o futuro aos seus filhos. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.